Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre arte. No vídeo de hoje nós compreenderemos um pouco sobre a arte grega. E para fazer esse estudo nós utilizaremos uma obra de arte do período helenístico. Mas para que nós possamos chegar lá no período helenístico é necessário que nós compreendamos como a arte grega ela foi dividida conceitualmente ao longo dos séculos, certo? Então vamos lá, para que a gente possa compreender a arte grega, a gente faz uma subdivisão de 3 períodos, que são os mais conhecidos, os mais famosos, né? O primeiro deles é o período arcaico. Esse período arcaico ele acontece entre os anos de 700 a 480 a.C. Esse período, o período arcaico, ele é marcado por fortes influências estilísticas, estéticas lá dos egípcios. Então aqueles cânones, aquela forma de produzir arte dos egípcios, ela traz influências para o modo de produção grego, né? Eles ainda estão embebidos dessa cosmovisão. Mas não demora muito para que os gregos eles comecem a trilhar os seus caminhos, né, sozinhos, a serem independentes no modo de produzir arte. E quando nós estamos chegando a esse período, nós já podemos denominá-lo como clássico, que é justamente o considerado período de ouro da Grécia, né? Aí muitas coisas estão acontecendo, como por exemplo a nova forma de pensar a política, né? Introduzida por Clístenes, a própria democracia, tudo isso vai movimentar toda a sociedade e trazer ali um fervilhar de ideias que vai ser muito propício para o modo de produção que os gregos vêm buscando fazer. Aí depois disso, né, desse período clássico que está marcado aí entre os anos de 480 a.C. até o ano de 323 a.C., que é justamente quando morre Alexandre o Grande. Então é também no período clássico que nós temos a figura de Alexandre o Grande, né, que vai expandir, levar a cultura grega para vários e vários lugares. E é nesse ato de levar a cultura grega para as outras regiões, inclusive para o Oriente, né, que o Alexandre o Grande ele vai ter contato com uns outros modos de pensar, outras cosmovisões acerca do mundo e também da arte. E do mesmo modo que Alexandre o Grande ele leva a cultura grega até esses povos, ele acaba por trazer alguns resquícios daquela cultura que ele acaba de visitar. Né? E essas culturas orientais são culturas que estão marcadas mais por um sentimento religioso, trazendo nas suas produções essa próprio sentimentalismo, né? Os sentidos, tudo isso é próprio desse modo de produção artístico dos orientais. Então é nesse momento que Alexandre o Grande acaba por fazer esse diálogo entre as culturas e transformar como um todo a arte grega, que até então era uma arte muito racional. Mas agora, como nós podemos ver aqui nessa escultura que eu trago para vocês, do Laoconte e seus filhos, nós começamos a perceber que a arte grega ela passa por uma ressignificação, certo? E essa ressignificação ela se dá sobretudo no modo em que esses personagens se apresentam ao público. Nós podemos perceber agora que os sentimentos, as sensações, as paixões desses personagens, eles estão inclusas na sua face. Nós olhamos para a escultura, olhamos para esse grupo escultórico e conseguimos perceber o que de fato esses personagens estão passando. Qual é a agonia, o que é aquilo que os move, né? O que é aquilo que os comove, que os tira do lugar, certo? Então, essa escultura do Laoconte e seus filhos, né, ela é uma escultura tipicamente helenística e ela é muito conhecida. E por trás dela existe uma lenda que é contada lá na Eneida de Virgílio, né? Então nós podemos compreender aí que se trata de uma mitologia romana. Então, o que essa escultura está passando para nós, primeiramente? Qual é a temática? Qual é o motivo dessa escultura, certo? Então aí nós vemos um homem que está ao centro e nós percebemos que esse homem já é um homem formado pelo tamanho em que ele se apresenta, né? A questão dos seus músculos, a questão da sua altura, e isso, sobretudo quando nós o comparamos com as figuras laterais. Percebam que do lado direito e do lado esquerdo nós temos aí outros dois
rapazes, mas que são muito menores. E isso nos dá indícios de que a pessoa do centro é uma pessoa mais velha do que as pessoas laterais. Muito bem. Então nós percebemos que eles estão aí nesses sentidos, nessas paixões, todos de sofrimento, marcados por alguma dor que está os envolvendo. O que acontece é que o Virgílio ele nos conta que este homem bem formado do centro é Laoconte. O Laoconte ele era sacerdote do templo de Poseidon em Troia. E o que acontece é que o Laoconte ele vai tentar dissuadir os planos dos gregos. Exatamente isso, né? O que acontece é que nós conhecemos essa história do cavalo de Troia. Os gregos que dão de presente aos troianos esse cavalo, né, como um sinal de reconciliação aí. E aí, quando eles aceitam esse presente e adentram o presente para dentro dos seus muros, o cavalo estava cheio de soldados gregos, né? E aí o final da história todos nós já conhecemos. E o Laoconte foi a pessoa que tentou comunicar aos demais, né? Falar, olha, essa coisa tá meio estranha, né? Eles agora vêm com essa historinha de presentinho, vamos agradar vocês. Então eu acho que a gente devia de rever, aceitar esse presente. Mas acontece que ninguém escutou o senhor Laoconte. E é por isso que a desgraça aconteceu. Fato é que Laoconte, depois desse ocorrido, né? De tentar dissuadir esse plano, de ficar com essa pulga atrás da orelha, ele, tendo aí todos os fatos já acontecidos, ele volta para o seu templo. E o seu templo ele ficava perto do mar, né? Então ele está lá fazendo alguns ritos e tudo mais. E aí, de repente, os deuses gregos resolvem o castigar por tentar dissuadir o plano do seu povo, né? E aí o que acontece? Os deuses gregos, conta-se a lenda, que fizeram surgir, emergir das águas uma grande cobra, uma grande serpente, que começou a atacar os filhos do Laoconte. Mas ainda conta-se que antes mesmo de atacar esses filhos do Laoconte, os deuses tinham os cegado, né, para que eles não pudessem se defender. Então, quando o Laoconte se dá conta do que está acontecendo, ele vai em auxílio dos seus filhos. Mas esse auxílio ele é em vão, porque a serpente, além de envolver os seus filhos, acaba por envolver também o Laoconte. Tudo isso por uma tentativa de dissuadir os seus planos. E aí a gente pode perceber esse exato momento em que a cobra, a serpente, está envolvendo esses três personagens. E aí a gente pode perceber na sua face, né, essa dor, essa agonia, né? Todos esses sentimentos, essas paixões dos personagens são transmitidas até nós. Fato é que essa escultura, esse grupo escultórico, ele ficou escondido, né, desaparecido por toda a Antiguidade Clássica. Né? A gente tem a Antiguidade Clássica, depois a gente tem o Medievo, e é somente durante o período do Renascimento que essa obra ela vai ser encontrada em algumas escavações, né? Isso acontece lá em 1500 e alguma coisinha, né? E essa obra ela é encontrada justamente onde é o palácio do imperador Tito, né? Fato é que depois que eles encontraram essa obra, né, o Papa Júlio II, ele chamou o Michelangelo e mais um outro arquiteto para que eles pudessem fazer uma análise dessa obra que tinha sido encontrada, né? Fato é que eles chegaram a essa conclusão de que seria o grupo Laocoon, que foi descrito por Plínio, né? E aí o Papa, né, percebendo que essa escultura, esse grupo escultórico, ele estava sem um pedaço dos seus membros, né, sem um dos seus braços, ele pede para que Michelangelo ele reconstitua essa obra. Mas o Michelangelo ele não aceita fazer esse trabalho para o Papa. E aí, então, o Papa contrata uma outra pessoa para que se pudesse ser feita essa reconstituição do braço, né? Tempos depois de feita já essa reconstrução, essa restauração, continuando as escavações, eles encontram o braço original do grupo Laocoon. E eles percebem que o braço original é diferente do braço que foi reconstituído.
Muito bem, então nós pudemos conhecer um pouco sobre a arte helenística a partir desta obra, que faz parte justamente deste período. Então, nós podemos dizer que a obra helenística, que a arte helenística, ela é marcada pela veemência dos sentimentos, por uma alta expressividade e também um avanço técnico em alguns sentidos, né? Veja o drapejamento dessas roupas, como nós temos um grande realismo para essa obra, né? Então tudo isso nos é transmitido também a partir desses sentimentos que agora os escultores eles são capazes de dominar. Além de nós vermos a escultura formal, nós também vemos a personalidade dos personagens. É isso, pessoal, chegamos ao final desse nosso vídeo curto. Espero que você tenha gostado dessa nossa breve análise. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a arte grega, sobre a arte helenística, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos que são amantes das artes. Eu fico por aqui e nós nos vemos num próximo vídeo.